Olá, meus queridos irmãos, bom sábado, como é que vocês estão? Como é que vocês se encontram? Espero que bem, que a graça e a paz do nosso querido amado Deus esteja com todos. E vamos dar continuidade ao nosso tema, que estamos aprendendo sobre o dom de profecia. Tivemos logo há pouco a nossa escola sabatina, e foi muito proveitosa, teve um tempinho a mais, nós estamos nos adaptando em um novo horário. Então, a partir de agora, a escola sabatina às 9 horas, o culto às 10h30 e nos domingos, os nossos estudos serão às 7 horas da noite, às 19 horas. Nós estamos nos adaptando em um novo horário. Então, que Deus abençoe grandemente você, esteja aí participando, colaborando e compartilhando. Então, assim como você compartilhou lá o link da Escola Sabatina, compartilhe também o link do culto divino. E aí eu quero dar um abraço bem grande para cada um de vocês. E nesse momento, eu gostaria de compartilhar o momento da mordomia. Mas antes, vamos orar a Deus pedindo a bênção dele sobre esse momento. Então, ore junto comigo. Querido Deus, Pai amado Senhor, queremos agradecer a Ti pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção e pela forma como o Senhor tem nos guiado. Agradecemos pelo dia que o Senhor nos concede, o Teu sábado, e que possamos aprender cada vez mais sobre o Teu amor, sobre a Tua graça. Esteja conosco, isso é o que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então agora, nesse momento, vamos ver, meditar, refletir sobre o momento de mordomia de hoje, que conta uma história muito emocionante, muito especial, e tenho certeza que vocês irão gostar. 17 de dezembro de 2018, Manaus, Brasil. Naquele final de tarde, as pessoas testemunharam o segundo maior incêndio na história de Manaus, uma cidade de 2.100.000 habitantes, localizada no coração do noroeste da floresta amazônica brasileira. Aproximadamente 600 casas em uma região muito pobre da cidade foram destruídas, deixando 2.500 pessoas sem um lar e sem os seus pertences. Ao final do dia, igrejas adventistas locais e a ADRA tinham servido mais de 300 refeições e dado mais de 500 cestas básicas, roupas, camas, calçados e outras coisas necessárias para aqueles que haviam perdido quase tudo. Enquanto muitos moradores formavam uma fila para receber ajuda da igreja ou do governo para suas necessidades básicas, um homem haitiano, vendedor de picolés, emocionou a equipe de socorro com um impressionante ato de altruísmo. Embora a maioria dos haitianos vivendo no Brasil lutavam para sobreviver como refugiados depois que um terremoto devastou o seu país em 2010, este homem caminhou até a fila dos sobreviventes, dando todos os picolés que haviam sobrado na sua caixa. Estes picolés eram sua única fonte de renda. Um pequeno ato, um enorme impacto. Como um representante moderno da pobre viúva, este homem foi movido a dar tudo o que Deus havia colocado em suas mãos para ajudar os outros. Ao devolver o seu dízimo e dar o seu pacto, ore para que Deus o capacite a ser como Cristo, que sacrificou tudo, até mesmo sua vida, para a redenção e o bem dos outros. Coloquemos nossos desejos por último e primeiro Deus. Então perceberam que experiência maravilhosa esse jovem ele passou, ele deu tudo o que tinha para beneficiar as outras pessoas. Eu e você, nós podemos fazer o mesmo. Então, esse é o momento agora que nós iremos reunir todas as crianças junto aí da sua casa, junto aí do seu espaço, e vamos refletir na adoração infantil dessa manhã, que vai nos contar a história de alguns personagens bem interessantes, Um personagem em especial e o seu relacionamento com seus outros familiares, A confusão que ele arrumou, mas Deus foi o guiando. Então nós estamos aprendendo um pouquinho na adoração infantil sobre alguns personagens bíblicos e hoje mais alguns detalhes sobre Jacó e o momento que ele ficou lá com Labão. Então, crianças, prestem atenção e vamos para a nossa adoração infantil.
Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Bom dia, feliz sábado, que bom que você já está aí para a adoração infantil. Todos são bem-vindos. Sei que muitos já estão na igreja com a mamãe, com o papai, outros estão em casa e todos aí preparadinhos para este momento especial. Nós estamos vendo nos sábados anteriores a história de Jacó e de Esaú. Paramos naquele momento em que Jacó teve que fugir da sua terra, porque havia enganado seu pai, o seu irmão, aquela confusão. Jacó fugiu e ele foi para o lugar onde seu tio Labão morava. E quando ele estava chegando na cidade, ele avistou de longe uma moça. Quando ele olhou aquela moça, foi amor à primeira vista. Era Raquel, a filha de Labão. Jacó conversou com ela, eles se conheceram e aí Jacó falou para Labão que queria se casar com Raquel. Labão falou: sim, pode se casar com ela, mas você terá que trabalhar 7 anos de graça para mim. E então você casará com a minha filha. Jacó falou: com certeza, vou trabalhar muito feliz. E trabalhou 5 anos, 6 anos, finalmente os 7 anos terminaram e chegou a hora do casamento. Jacó estava lá esperando e viu a noiva entrar, mas quando a noiva entrou, não era a Raquel que estava entrando, não. Era a irmã mais velha de Raquel, Lia. Jacó não entendeu nada. Labão explicou que era costume daquele lugar que a filha mais velha deveria se casar primeiro. E no caso era Lia. Mas poxa, podia ter falado antes, né? Jacó então falou: ok, vou me casar com Lia. Mas e Raquel? Labão falou: pode se casar com Raquel, mas vai ter que trabalhar mais 7 anos de graça para mim. Sem problemas, eu vou trabalhar. Então Jacó trabalhou 7 anos, mais 7 anos, que deu, e aí é bom em matemática? 14 anos. E finalmente se casou com Raquel. O tempo passou, Jacó ficou muito rico, dono de terra, de muitos gados, e agora ele queria voltar para a terra do seu pai e da sua mãe. Infelizmente, seu papai e a sua mamãe já haviam morrido, mas tinha alguém que estava esperando por ele. Quem era? Esaú. Como Jacó estava com medo de se encontrar com Esaú, afinal a despedida deles não foi nada boa. Você já sentiu medo? Medo do escuro, medo daquela prova de matemática, medo até que talvez a mamãe e o papai se separem. Isso pode acontecer. Confie em Deus, Ele vai estar com você, assim como esteve com Jacó. Na Bíblia, no livro de Salmos 91:14, nós lemos: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Essa é a promessa para mim e para você. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos dá coragem para enfrentar os nossos medos. Em nome de Jesus, amém. Uau, que legal! Eu gosto muito de histórias que me ajudam a aprender de Jesus e da Bíblia. E pais, não esqueçam que temos as redes sociais com muitos materiais de apoio para você estudar a Palavra de Deus com as crianças. Temos nossa página no Facebook, Ministério Criança. Então, aprenderam bastante? Então vamos ser fiéis a Deus e confiar que Ele sempre está cuidando de nós, tá bom? E agora vamos louvar ao Senhor. Como nós estamos numa série sobre o estudo do dom de profecia, vamos cantar nossa música oficial, Dá-me a Bíblia, e que você possa cantar alegremente conosco. Como nós já estamos no nosso terceiro tema, já imagino que você já deve saber de qual música, então cante com mais alegria, cante com muito fervor.
nosso mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, dela eu preciso, pois o pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma podem renovar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho em luz. Seus bons ensinos sejam sempre o lastro que me conduza para o pé da cruz. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Amém. Como é bom aprender sobre Jesus. Como é bom aprender as verdades bíblicas. E como é bom saber que Ele tem cuidado de nós. E é com esse pensamento que vamos orar pedindo a bênção de Deus agora nesse momento para o estudo da sua palavra. Então, ore aí junto comigo. Querido Deus, Pai amado Senhor, pedimos agora na presença do Teu Espírito Santo. Nos ilumina, Pai, nos ajude a compreender, nos ajude a perceber as verdades que a Tua palavra tem a nos mostrar e que possamos colocar em prática. Nos conceda amor, nos conceda fervor para estudar a Tua palavra e para transmiti-la também. Isso aqui pedimos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados amigos e irmãos, primeiramente deixa eu dar um abraço, para aqueles que estão nos acompanhando. Então, a nossa querida irmã Emília, um grande abraço, um feliz sábado, a Fátima também, a Maria José, lá do Espírito Santo do Pinhal, um grande abraço, irmã Maria, que Deus esteja lhe abençoando. Espero que a sua saúde seja melhor, estamos em oração, tá bom? Também a Maria Elza, lá do Maranhão, que Deus abençoe. Nós nos sentimos muito alegres por sua presença, por sua fidelidade, e também a Flávia, que sempre nos acompanha. E aos demais que estão aí junto conosco. Então, compartilhe o link, curta, para que outras pessoas possam ter acesso a essa mesma mensagem que você está tendo agora, que possam participar também conosco. Então, aproveita, vai compartilhando o link, para que outras pessoas estejam aqui junto conosco. E nós estamos dando, então, sequência à série de estudos sobre o dom de profecia. E nós vemos alguns detalhes interessantes e hoje nós veremos outros detalhes a mais. Mas, primeiramente, eu gostaria de contar uma história para vocês, é uma história verídica. Estava ali em meados dos anos 2000, para ser mais exato, no mês de abril, se não me engano, dia 9, houve um tremendo incidente. Na região metropolitana do Recife, minha cidade natal, estava ali o Circo Vostok. Estava em um dos shoppings ali de Jaboatão, região metropolitana do Recife. E antes de iniciar as atrações, deixava de uma certa forma ali os bichos em exposição para que as pessoas pudessem olhar e perceber. Só que as barras
onde esses animais estavam presos, né, às jaulas, eram fortes, resistentes. Mas o espaço que havia entre elas dava para uma criança passar. Tinha essa falha. E infelizmente, em um desses momentos, o pequeno José Miguel dos Santos, ele viu um belo leão, a jaula do leão. Ele acabou atraído pela beleza do leão, né? Porque até hoje o leão ele fascina os nossos olhos, né? Sua robustez, né? E nessa ele acabou se aproximando demais da grade, né? Tinha o espaço da grade entre a área segura para que as pessoas não pudessem passar. Ele acabou passando e colocou a cabeça assim entre a jaula. E naquele momento, infelizmente, o leão deu bote e acabou arrastando o pequeno João Miguel para dentro da cela, e juntamente com outros mais 3 leões, devoraram completamente aquela pequena criança. A polícia foi chamada, foi acionada, né, teve que sacrificar os leões na hora, porque eles estavam extremamente famintos e não largavam a criança. E nessa circunstância começaram tiroteios e tudo mais, e dos 4 leões apenas um sobreviveu, e desse, né, que sobreviveu, levaram, e hoje ele é o leão que está no Horto de Dois Irmãos, né, no zoológico de Dois Irmãos, né, chamado carinhosamente de Léo. Mas veja, foi algo muito trágico, né, impactou completamente a vida da família, né, da região, e ficou uma imagem muito negativa. Mas o que chama a atenção foi a ação dos leões, como eles estavam totalmente famintos. Eles não pensaram 2 vezes. Foram e agarraram a criança. E dessa forma, eu e você devemos estar prestando bastante atenção, porque nós estamos em uma batalha espiritual, onde o inimigo de Deus, que se posa como leão, ele tenta também nos tragar. Ele tenta arruinar com a nossa vida. O apóstolo Pedro, ele fala em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o nosso inimigo, o diabo, ele anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Assim, infelizmente, é Satanás. Ele quer fazer com a nossa vida o que os leões fizeram com a vida do pequeno Miguel, infelizmente. Quer acabar conosco. Por isso que é necessário estarmos atentos às mensagens de Deus para não sermos enganados pelo inimigo, para não sermos atraídos pelo inimigo e assim sermos tragados por ele. E Satanás tem tentado destruir o povo de Deus há muito tempo. Por muitos anos, por milhares de anos, Satanás tenta arruinar com o povo de Deus. Mas por meio da mensagem profética, o povo de Deus tem permanecido em pé, tem permanecido alertas para não caírem nos enganos de Satanás e para permanecerem fiéis a Jesus. E justamente na mensagem de hoje nós veremos como é que Satanás ele tentou enganar o povo de Deus, tentou destruir o povo de Deus, mas o povo de Deus permaneceu fiel, e como é que Deus ele agiu para que o dom de profecia permanecesse relevante nos nossos tempos de hoje. Então, hoje nós vamos analisar uma profecia do Novo Testamento que nos mostra o dom profético presente na igreja no final da história humana. E sabe qual é o texto que nós iremos analisar? Justamente Apocalipse capítulo 12. Hoje nós vamos analisar uma profecia em especial. E assim, embora o Apocalipse apresente algumas realidades que são reais, algumas informações que são literais, como a Cidade Santa, os salvos, a grande maioria do Apocalipse é totalmente simbólico. E nesse caso necessitamos entender o simbolismo do Apocalipse
e ver qual é a realidade que ele aponta, que ele apresenta. E justamente o capítulo 12 do livro de Apocalipse é um capítulo simbólico. Não tem como aplicarmos de uma maneira literal os símbolos que ali se encontram. E claro, na mensagem de hoje eu não irei explicar, esmiuçar cada símbolo de Apocalipse capítulo 12, porque não dá tempo. Mas o foco é apresentar o panorama geral e a compreensão necessária para os nossos dias e o que o Apocalipse 12 tem a nos ensinar. Então nós vamos ver alguns pontos essenciais importantes. Então a primeira coisa que nós iremos analisar em Apocalipse 12 é quais são os personagens envolvidos nesse capítulo. Então, começando o verso 1 e o verso 2 de Apocalipse 12, vai nos dizer o seguinte: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Então veja, o ponto principal desse verso é a mulher. Os outros símbolos, nós não vamos focar no estudo de hoje, na mensagem de hoje. Vai ficar para outra oportunidade. Mas aqui o capítulo 12 está iniciando que João viu uma mulher. Quando nós olhamos o símbolo de mulher na profecia, comparando os textos de Isaías 54, verso 5, Efésios 5, 25, mulher representa igreja. Mulher em profecia representa igreja, o povo de Deus. Então, a visão de Apocalipse 12 está apresentando a igreja de Deus no grande conflito. Mas claro, não para apenas por aqui. O verso 3 e o verso 4 vai nos dar um outro personagem. Que é aqui. O verso 3 e o verso 4 vai dizer o seguinte: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Então, perceba aqui, ainda um pouco na mulher. Mulher representa a igreja. E aqui ela está muito iluminada. E além de estar iluminada, ela está para dar à luz. É chegado um parto. E nesse momento, o dragão ataca. Quem é o dragão? O dragão é o próprio Satanás. Você pode conferir isso no verso 9 e também Apocalipse no verso 9 de Apocalipse 12. E as estrelas representam os anjos. Você pode confirmar isso em Apocalipse capítulo 1, o verso 20. Então, o que está aqui envolvido? A igreja de Deus está num momento muito crucial da sua jornada. E nesse momento crucial, Satanás está pronto para atacar. E juntamente com ele se junta com os anjos que ele enganou, as estrelas. O seu intento, a sua intenção é devorar o filho da mulher. Ele fez isso através do Império Romano, na pessoa de Herodes, que governava a região. Então, só para contextualizar um pouco mais. Aqui a mulher está para dar à luz. A mulher, a princípio, aqui representa a igreja do Antigo Testamento, povo de Israel. E esse momento que ela está para dar à luz é a vinda de Cristo para essa terra. Então, o povo de Israel está prestes a receber Cristo aqui nessa terra como Messias. Nesse momento, Satanás fez de tudo para acabar com o Filho de Deus. E você pode se lembrar muito bem que quando Jesus nasce, Herodes ele levanta uma perseguição para matar as crianças com menos de 3 anos de idade. Ele foi usado por Satanás para tentar acabar com a vida do Filho de Deus, com a vida do Messias.
Então essa é a perspectiva. E ele usa os seus agentes, os seus anjos, para instigar os governantes daquela época para perseguir e para matar essas crianças, na intenção de matar juntamente o Filho de Deus. Mas será que é isso que acontece? O texto continua em Apocalipse, o verso 5, que diz assim: ela, a mulher, deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então, o que o Apocalipse está nos mostrando é o seguinte: no grande conflito, a Igreja de Deus, o próprio Deus e Satanás e os seus anjos estão envolvidos. Esses são os personagens do grande conflito. E Israel estava a ponto de receber o seu Messias, o seu Salvador. Mas nesse interim, nesse tempo, Satanás tentou destruir a Cristo enquanto ainda era criança, mas não deu certo. Deus o protegeu. Deus o cuidou. E o Filho de Deus nasceu, ou seja, Jesus nasceu, viveu, cumpriu o seu ministério. E nesse determinado ponto, que diz que ele há de governar as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, é o momento em que Cristo ele volta aos céus. Depois que ele morre e ressuscita, ele volta para os céus. Ou seja, a ação de Satanás deu errado. A princípio, ele tentou atacar o Filho de Deus, não deu certo, porque ele foi arrebatado. Ou seja, a ascensão de Cristo. Depois, Cristo foi para o trono de Deus, sua referência à ascensão, e a sua instalação no trono dos céus, ao lado do Pai, ao lado de Deus. Então essa é a perspectiva que Apocalipse 12 nos apresenta, nos aponta. O povo de Deus envolvido no grande conflito. Mas, como é que essas batalhas ocorreram? Será que só foi nesse momento em que o grande conflito começou? Será que só foi no momento que Cristo veio à Terra que o grande conflito se iniciou? Necessariamente não. Porque o Apocalipse 12 apresenta um outro panorama, que essa batalha já é muito antiga. Então em Apocalipse 12, agora o verso 7 até o verso 9, vai dizer o seguinte: então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Acabou dando uma falha aqui. Para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então ouviu uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de seus irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então veja, o que é que o Apocalipse está nos apresentando do verso 7 até o verso 9? Que essa batalha, ela iniciou lá no céu, depois foi transferida aqui para a terra. E esse momento, a princípio, está se referindo ao momento em que quando Cristo é entronizado no trono, quando a sua oferta é aceita, depois que ele morreu, ressuscitou, foi ao céu, quando se verifica que a ação de Cristo na cruz foi perfeita para salvar a humanidade, Satanás ele é expulso de forma completa, onde ele não tem nem acesso ao céu e nem aos outros mundos criados por Deus. Satanás foi confinado completamente aqui.
Então, o texto está se referindo, em primeiro lugar, à vitória alcançada por Cristo na cruz. E veja, aqui é representado os dois personagens principais. Miguel, que aqui é Jesus, versus o dragão, que é o próprio Satanás. As forças do mal foram vencidas. É isso que Apocalipse 12 está dizendo. Satanás tentou guerrear contra Cristo, mas ele perdeu. Perdeu tentando tirar a própria vida de Cristo, perdeu. Perdeu tentando levar Cristo a pecar, derrotado. Ele tentou usurpar o trono de Deus, derrotado. O que é que o Apocalipse 12 está nos apresentando? Satanás é um inimigo vencido. Ele já está derrotado. Não tem como ele vencer mais. Então a primeira perspectiva que o Apocalipse 12 nos apresenta é: meu amigo, se você está do lado de Deus, você já está do lado dos vencedores. Você não precisa temer. Você não precisa se preocupar. Porque se você está com Deus, você é um vencedor. O nosso inimigo, ele já é derrotado. A única coisa que ele está tentando é fazer com que as pessoas sejam derrotadas também, porque não há mais chance de vitória. E isso fica claro que o texto nos diz duas coisas essenciais. Primeiro, agora chegou a salvação. O que isso quer dizer? Que Cristo morrera como vitorioso e que a promessa se tornou realidade. E o segundo ponto é que o acusador dos irmãos foi expulso. Satanás agora não tem mais direito de nos acusar. Satanás agora não tem mais o poder de acusar os filhos de Deus. Se eu e você estamos com Cristo, nós não temos mais o que temer das acusações de Satanás. Porque eu e você, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Agora, aqui nós encontramos justamente uma mensagem animadora. Satanás é derrotado. Jesus o venceu em todos os momentos. E quando Cristo verteu sangue na cruz, pagou o preço, eu e você pertencemos a Ele. E quando esse inimigo se levanta contra nós, nós podemos contar com a presença salvadora de Cristo e de seus anjos para nos proteger. Sabe, devemos nos lembrar da promessa que Ele fez aos seus discípulos e se estende a mim e a você, lá em Mateus capítulo 28, verso 20, que diz: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Qual é a promessa de Cristo? Ele sempre está conosco. Não importa a situação que nós nos encontremos, Cristo, ele sempre está conosco. E é por isso que o Apocalipse também exalta essa mensagem no verso 12, que diz: ó, por isso alegre-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Porque Cristo é vitorioso. Cristo é vencedor. Mas o Apocalipse 12, verso 12, também nos traz uma advertência. E que advertência é essa? Diz assim, ó: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que é que o verso está dizendo? Que Satanás agora, ele sabe que o seu fim está próximo. Até o momento da cruz, Satanás ele tinha plena convicção de que poderia vencer. Satanás tinha plena convicção de que ele poderia virar a mesa. Até o momento da cruz, Satanás se posava como vitorioso. Satanás desafiava a Deus de maneira aberta. Ele ousava se apresentar diante de Deus como representante da terra. Você pode ver isso no livro de Jó. Quando Deus se encontra com os representantes dos mundos criados, Satanás está lá no meio. E diz: ó, eu sou o representante da terra, eu vim de rodear, eu vim de navegar por ela. Eu sou o representante da terra.
E Deus, com sua misericórdia, estava dando tempo porque sabia que o seu plano não poderia ser frustrado. Que no momento determinado, Deus iria resgatar o seu povo e essa terra da influência de Satanás. E no momento da cruz, quando Cristo morre, vai ao céu, o seu sacrifício é aceito. Satanás é expulso de maneira plena do acesso a Deus. Hoje Satanás não tem mais acesso a Deus. Ele está literalmente confinado nessa terra, esperando o momento da sua execução. Ele percebe que para ele não tem mais jeito. Por isso ele vem furioso. Por isso ele está tão irado. Por isso ele está com tanta raiva. Por isso que ele tenta nos destruir. E ele vem furioso, porque agora ele não consegue mais alcançar o próprio Deus, então ele começa a atacar o próprio povo de Deus. E aqui tem algumas pessoas perguntando se está ao vivo. Estamos ao vivo, sim. Não é gravado, é ao vivo. Então assim, os céus podem festejar porque estão para sempre livres dele, mas a terra não. E deve se lamentar porque agora Satanás está integralmente ligado aqui e quer nos destruir. E é por isso que, diante dessa realidade, Satanás, percebendo que não pode mais atacar diretamente a Deus, então ele se volta para atacar o povo de Deus. Então em Apocalipse 12, verso 13, 15 e 16, diz assim: quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho homem. Ou seja, Satanás percebe que ele não tem mais como atacar diretamente a Deus, ele agora vai atacar o povo de Deus, a igreja de Deus. E o texto continua: então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Então, veja comigo a linha do tempo de Apocalipse 12. Vamos colocar em ordem para poder entendermos esse momento aqui. Satanás tentou usurpar o trono de Deus. Satanás atacava diretamente a Deus. Então foi necessário que o próprio Deus viesse a essa terra como homem, por meio de Cristo. Nesse momento, Satanás tenta destruir a vida de Cristo. Tenta destruir a missão de Cristo, mas ele não consegue. Cristo, ele morre na cruz como sacrifício vivo. Ressuscita, vai ao céu e o seu sacrifício é aceito. A redenção para a humanidade é aceita. A redenção para o universo é aceita. Deus é visto como verdadeiramente justo. Então, nesse momento, Satanás, ele não tem mais como acusar diretamente a Deus. Ele não tem mais como acusar diretamente a Deus. Então, ele se volta para o povo de Deus e ataca o povo de Deus. Começa a perseguir o povo de Deus. E aqui é representado de que a serpente, ou dragão, lança sobre a mulher água como um rio. Água, em profecia, representa povos, representa nações. Então, Satanás, ele mobiliza nações, ele mobiliza povos para perseguir o povo de Deus, para atacar o povo de Deus. E como é que ele ataca? Veja, Apocalipse 12, verso 6 e o verso 14 diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E o verso 14 nos diz: mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar. Aí, onde é sustentada durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, fora do alcance da serpente. O que é que a revelação profética está nos dizendo? Satanás, ele começou a perseguir a igreja, o povo de Deus, após
Cristo ter ido ao céu. E a profecia determina o tempo em que essa perseguição seria intensa. E aqui o tempo ele aparece duas vezes, só que de formas diferentes. A primeira vez que aparece é 1260 dias, e a segunda vez que ele aparece é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o mesmo período de tempo, mas contado de formas diferentes. Você que está nos acompanhando em nossos estudos aos domingos à noite, o Mistério da Profecia, teve um estudo lá, onde eu explico de maneira mais detalhada sobre o princípio de ano. Então nós aprendemos que em profecia um dia representa um ano. E quando nós fazemos os cálculos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses, ou 1260 dias, representa 1260 anos. Então durante 1260 anos, Satanás iria usar poderes políticos religiosos para atacar e para perseguir aqueles que são fiéis a Deus, o povo de Deus. E quando nós analisamos isso de maneira mais profunda, nós percebemos que esse poder, a forma como Satanás ele persegue aqui em Apocalipse 12, é o mesmo poder representado em Daniel 7, o chifre pequeno, e é o mesmo poder representado em Apocalipse 13, a besta do mar, que prefiguram a Roma papal, o sistema religioso romano pagão, que acabou se infundindo junto com o cristianismo. Então, durante o período da Idade Média, Satanás usou os poderes políticos religiosos de seu tempo para perseguir o povo de Deus. Mas, em Apocalipse 13, nos diz que esse período termina por causa de uma ferida mortal em uma de suas cabeças. Satanás não iria perseguir o povo de Deus de forma eterna. Ele tinha um tempo pré-determinado. E justamente quando é que esse tempo termina? Em 1798, quando Napoleão Bonaparte envia o seu general Berthier, e ali ele provoca que o Papa ele seja exilado. E nesse exílio do Papa, ele acaba destruindo a influência do sistema papal religioso sobre a Europa e o mundo. Então, nós podemos afirmar com toda certeza, por causa do seu fim, 1798, podemos determinar o seu começo. E quando é que isso acontece? Em 538, quando a Roma papal ela se torna suprema na Europa, começa a agir e começa a perseguir aqueles que são contrários a ela, ou seja, aqueles que são fiéis à Bíblia e à Palavra de Deus. E isso fica claro quando nós lemos aqui Daniel capítulo 7, o verso 21 e também o verso 25, que diz assim, ó: Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, a história mostra que milhões de cristãos foram mortos. Todavia, a igreja não foi destruída. O povo de Deus não foi exterminado da terra. Sobraria um remanescente. Sobraria um restante. E é esse restante que tem foco na profecia. Quando nós voltamos para Apocalipse capítulo 12 e lemos agora o verso 17, nos diz quem é esse remanescente e qual a característica desse remanescente. Então Apocalipse 12, 17 diz assim: O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então Apocalipse 12, o verso 17, está demonstrando como seria a igreja verdadeira, o povo verdadeiro de Deus, depois de 1798. Depois do período de perseguição
qual seria a principal característica do remanescente de Deus? Guardaria os seus mandamentos e teria o testemunho de Jesus. Mas agora vem a pergunta: o que é o testemunho de Jesus? Como é que isso pode representar? Então pode significar que essa igreja guardaria as palavras e os ensinos de Jesus. Também pode significar que essa igreja continuaria a testemunhar de Cristo para as outras pessoas. Com certeza. Mas Apocalipse 19, verso 10 nos traz uma perspectiva um pouco diferente, um pouco mais específica. Então Apocalipse 19, verso 10 diz assim, ó: sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus, portanto adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é que o anjo falou para João? O testemunho de Cristo é o espírito de profecia, é o dom profético. Então, qual é a característica do remanescente, do povo de Deus, que estaria presente nos últimos dias dessa terra? Iriam guardar os mandamentos de Deus, iriam testemunhar de Jesus por meio do dom profético. Então, o que é que a profecia está dizendo? Que no tempo do fim, após 1798, o ministério profético iria se manifestar novamente no meio do povo de Deus. Então, esse é o indicativo profético de que de que o ministério profético não ficou preso apenas no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. O ministério profético estaria presente nos nossos dias. Satanás tentando destruir o povo de Deus, ele usa o seu remanescente para levantar novamente o dom, o ministério profético. Então a pergunta que fica é: qual é a igreja ou o povo dos nossos dias que procura guardar os mandamentos de Deus e que possui de maneira verdadeira o dom profético? Eu não quero usar de demagogia, mas a igreja que apresenta essas características é a igreja adventista do sétimo dia. Eu não estou dizendo que a igreja adventista é a única igreja que pode salvar as pessoas, porque a igreja não salva, quem salva é Cristo. Mas a característica do povo de Deus é destacado na igreja adventista. Então, existem atualmente hoje cerca de 34 mil denominações evangélicas no mundo. A igreja adventista não é apenas mais uma ou uma entre tantas. É a igreja apontada pela profecia. O saber destas coisas não enche o seu coração de fé e certeza de que você está no caminho certo? De que eu e você estamos trilhando o caminho certo? Veja, no nosso próximo encontro, nós vamos ver que ali mais ou menos no século XIX, o cumprimento dessa profecia. Deus deu o dom profético a 3 jovens e cada um deles reagiu de uma forma diferente. E nós vamos ver como foi que eles reagiram a esse dom profético que Deus concedeu nos últimos dias. Mas, irmãos, qual é o ponto-chave da mensagem de hoje? É de que Deus, ele nunca desamparou o seu povo. Por mais que o inimigo de Deus tente destruir o povo de Deus, as verdades de Deus, Deus sempre tem um remanescente que defende a verdade bíblica. E hoje, quem defende essa verdade bíblica é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque dentre milhares, é a única que busca exaltar a verdade dos mandamentos de Deus, a visão correta com relação à guarda, à observância e o papel dos mandamentos de Deus, e que possui o ministério profético.
o dom profético verdadeiro, que é demonstrado na palavra de Deus. E nós veremos isso com mais detalhes no nosso próximo encontro. Nessa série de dom profético, o estudo de hoje foi uma introdução para aquilo que nós iremos estudar no próximo encontro, próximo sábado, que é assim: o dom de profecia ressurgiu. Esse será o tema. Hoje nós vimos como a profecia apontou para o ressurgimento do dom profético. No próximo sábado, nós veremos como é que esse dom profético ressurgiu e como é que Deus usou naquele tempo e como é importante para mim e para você hoje. Então, meus irmãos, meus amigos, meus amados, Deus ele tem uma mensagem bíblica muito importante. Satanás a todo custo quer destruir. Se apegue-se à palavra de Deus, permita que ela ilumine o teu caminho, permita que ela te guie a fazer parte do povo de Deus, a perceber qual é o povo de Deus, o remanescente de Deus nessa terra. E se prepare para se encontrar com esse Deus maravilhoso. E é por isso que nesse momento eu quero cantar alegremente aqui com vocês um hino que para mim é muito especial. Somos um pequeno povo. O remanescente de Deus ele é pequeno, mas ele é feliz. Ele pode parecer que é fraco, mas ele é feliz. Porque Deus é quem o guia. Deus é quem cuida de nós. E Deus é quem nos protege. Então cante comigo essa música tão linda, tão especial. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Os sinais de sua volta aí estão. Eis os povos em tremenda inquietação. Eis a ciência a aumentar e a impiedade a se agravar. Logo Cristo nos trará libertação. Está muito prestes um momento da emoção. Vai bater acelerado o coração. Nossos olhos levantar para o céu bem firme olhar. Já vem vindo a tão sonhada redenção. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Então, que você se sinta feliz ao saber que é a verdade bíblica que guia as nossas vidas. Eu convido a você a estar presente em nossos próximos encontros para aprender mais sobre essa verdade. Então, nesse momento, junto comigo, vamos orar agradecendo ao Senhor por essa manhã de sábado. Querido Deus, Pai amado, agradecemos a Ti pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção, pela forma como o Senhor tem nos guiado, pela forma como o Senhor demonstra que o Teu povo é o povo protegido, que o inimigo das nossas almas, das nossas vidas, ele tenta nos destruir, mas ele já está vencido. E que também o Senhor demonstra que nos últimos dias, ou seja, nos nossos dias, o Senhor não nos deixaria desamparados sem uma orientação profética. O Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Pai amado, agradecemos a Ti pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho e pelo Teu amor. Esteja nos conduzindo no restante desse dia
Isso aqui pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, um grande abraço. Você tenha sido edificado por esta mensagem de hoje e convido você a participar do nosso estudo amanhã às 19 horas. Porque às 20 horas nós teremos um momento muito especial aqui na nossa associação. Estará iniciando a Semana de Oração Jovem às 20 horas. Então, às 19 horas, nós iniciaremos o nosso estudo, o Mistério da Profecia. Então, que Deus abençoe grandemente você. Um grande abraço e que Deus abençoe. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.